Boa noite, minhas irmãs, boa noite, meus irmãos. Vamos nos preparar para mais uma reunião de estudos doutrinários do Centro Espírita Isaac Lima. Sejam todos muito bem-vindos. Que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações. Gotas de Orvalho, de Andréia Rodrigues. Noite escura, quando estrelas estão a brilhar, sinto o perfume do teu amor espalhado no ar. No vento forte que corta as matas, no som dos rios, das folhas cascatas, te sinto assim, envolver, em qualquer canto estás perto de mim. Eu sei que te encontrarei nas noites de chuva a cair, nos dias de sol a me aquecer, nas gotas de orvalho no amanhecer, jardins em flores perfumar, nas brisas suaves vou lembrar de ter esperança pra sonhar, em paz, alegria vou voar. Noite escura, quando estrelas estão a brilhar, sinto o perfume de teu amor espalhado no ar. Um vento forte que corta as matas, no som dos rios, das folhas cascatas, te sinto assim, te envolver, em qualquer canto estás perto de mim. Eu sei que te encontrarei nas noites de chuva a cair, nos dias de sol a me aquecer, nas gotas de orvalho no amanhecer, jardins em flores perfumar, nas brisas suaves vou lembrar de ter esperança pra sonhar, em paz, alegria vou doar. Eu sei que te encontrarei nas noites de chuva a cair, nos dias de sol a me aquecer, nas gotas de orvalho no amanhecer, jardins em flores perfumar, nas brisas suaves vou lembrar de ter esperança pra sonhar, em paz, alegria vou doar. Médiuns, de Gladstone Lage e Tim. Eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem,
pedras é que falarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Cajado de Moisés, manto de Elias, escada de Jacó, as visões de Jeremias, hoje médiuns, antes profetas, faculdades não mais ocultas. Quantos falam, quantos sentem, quantos ouvem, quantas línguas. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Nas bodas de Caná, na cura das feridas, na transfiguração, nos dando a água viva, sempre mestre, sempre profeta. Ser divino, ser o guia. Quantos calam, quantos sentem, quantos ouvem, médio da vida. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, Então, boa noite a todos e todas. Vamos para a leitura da nossa página, que é do livro Vinha de Luz, Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. O escudo. Embraçando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Paulo, em Efésios, capítulo 6, versículo 16. Ninguém se decide à luta sem aparelhamento necessário. Não nos referimos aqui aos choques sanguinolentos. Tomemos para exemplificar as realizações econômicas. Quem garantirá êxito à produção sem articular elementos básicos, imprescindíveis à indústria? A agricultura requisita instrumentos do campo, a fábrica pede maquinaria adequada. Na batalha de cada um é também indispensável a preparação de sentimentos. Requer-se intenso trabalho de semeadura, de cuidado, esforço próprio e disciplina. Paulo de Tarso, que conheceu tão profundamente os assédios do mal, que lhe suportou as investidas permanentes, dentro e fora dele, recomendou: usemos o escudo da fé acima de todos os elementos da defensiva. Somente a confiança no poder maior, na justiça vitoriosa, na sabedoria divina, consegue anular os dardos invisíveis, inflamados no veneno que intoxica os corações. Todo trabalhador sincero do Cristo movimenta-se na frente de longa e porfiada luta na terra. Golpes da sombra e estiletes da incompreensão cercam-no em todos os lugares. E, se a bondade conforta e a esperança ameniza, é imprescindível não esquecer que só a fé representa escudo bastante forte para conservar o coração imune das trevas.
Que a paz seja convosco. Que neste momento possamos unir os nossos corações, mesmo sabendo que estamos em isolamento, mas com a fé e a certeza que pertencemos ao mundo dos espíritos, é que rogamos a Deus, nosso Pai de amor e bondade, e a Jesus Cristo, que essa presença de Deus esteja neste momento em nossos lares, em nossos locais de trabalho, em as atividades essenciais que necessita estar atuando em prol de todos nós. Rogar a Deus, nosso Pai, pelos nossos governantes, pela todos aqueles que conduzem esse nosso país. Pedir a Deus, nosso Pai, que neste momento este grupo de oração, a casa de Isaac Lima reunida, possa ser essa igreja viva que o Mestre nos ensinou para ser porta de consolo, posto de emergência e ambiente de esperança. Que todos nós possamos ser essa luz viva a levar a todos os irmãos a esperança, o amor, a saúde, a cura para os seus males físico, mas também, Senhor, para os males espirituais. Que possamos vibrar, Senhor, por nós mesmos, pelos nossos parentes, pelas nossas casas, por todos aqueles que necessitam do Teu amparo, mas estão desiludidos e descrentes diante desses momentos de experiências. Rogamos, Senhor, para que nós possamos, em oração, chegar a todos que neste momento estão sendo envolvidos por essas vibrações de paz. Rogamos também, Senhor, para essa equipe de irmãos, trabalhadores da Casa de Isaac Lima, que continuam à frente dessas tarefas, para que nós recebamos todo o amparo profissional, mas também a oportunidade de unirmos em oração. Que Deus, nosso Pai, nos proteja, que Jesus, nosso querido irmão, continue nos inspirando
a grandes obras e que a equipe espiritual, os trabalhadores espirituais da casa de Isaac Lima, que os nossos mensageiros de luz nos fortaleça em nosso dia a dia. Que assim seja. Olá, amigos. Obrigada pelo carinho do convite, pela confiança. Estamos nesse momento, com essa pandemia, nos obrigando a ficar em casa, mas em todas as lições que nos chegam, tudo que acontece no mundo para nosso aprendizado, nós vemos que tem uma função. Então, a espiritualidade amiga está aí nos ajudando. Nada é por acaso na nossa caminhada, a não ser aquilo que procuramos deliberadamente. Pode acontecer que não estivesse no nosso planejamento reencarnatório, mas fora isso, tudo o que acontece é para nosso aprendizado, nosso crescimento espiritual, nossos reajustes do passado. Então estamos aí com esse momento difícil, obrigados a ficar em casa, mas tem um lado bom, onde podemos conversar mais com nossos familiares, ler um pouco mais, ouvir as gravações que os amigos todos estão fazendo. Enfim, não perdemos o contato com o mundo, apenas estamos temporariamente nas nossas casas e aí temos a oportunidade de refletir sobre a nossa caminhada, sobre nossos atos. Então temos que agradecer a Deus por tudo, até pela dor, pelas dificuldades que surgem na nossa caminhada. Tudo é para nosso aprendizado. Então, nós hoje temos que falar sobre religião e religiosidade. É um tema interessante, porque a gente fala muito em religião, e esquecemos um pouquinho de religiosidade. Alguns podem até pensar que é a mesma coisa, mas na verdade não é. Tem uma historinha que me chegou certa vez, há muito tempo, e eu guardei porque eu achei muito significativa. E o título é A Samambaia e o Bambu. Não tem, o autor não está como autor desconhecido. Então, não dá para fazer um registro. Mas essa história é muito interessante, que é a história de um rapaz que ele está desiludido da vida, desanimado de viver, e ele então vai para um parque, senta naquele parque e fica pensando no seu desânimo, na sua tristeza, no porquê da vida, já não tenho mais razão para viver, ali triste, quando de repente aparece um espírito amigo e começa a conversar com ele. E esse espírito diz para ele: quero te mostrar uma coisa. E aí começa a caminhar pelo parque e chegou numa parte onde tinha samambaia e tinha bambu. E o espírito disse assim para ele: a samambaia, no primeiro ano, a samambaia começou a crescer, começou a brotar, começou a ficar bonita. E o bambu, nada de aparecer, nada de brotar. No segundo ano, a samambaia continuou florescendo, as suas folhas, crescendo, viçosa. E o bambu, nada de aparecer. No quarto ano, a samambaia já estava crescida, o espaço todo
cheio, viçosa, muito bonita, e o bambu estava começando a soltar os primeiros brotinhos. No 5º ano, a samambaia continuava linda, muito cheia, o espaço todo tomado com aquela samambaia linda. E o bambu estava com um broto um pouquinho maior. E daí em diante o bambu começou a crescer, a crescer, a crescer. E aí o rapaz disse, mas qual a finalidade desse ensinamento? E o espírito disse a ele, meu irmão, a samambaia, ela cresceu rápido, porque as suas raízes são curtas. Não precisaram aprofundar, ela foi plantada e logo começou a brotar. Mas o bambu, não aparecendo sobre a terra, mas estava vivo com as suas raízes crescendo para baixo, para ficar sólidas, e elas foram aprofundando, aprofundando, porque o bambu é grande, cresce muito, então precisava de bases sólidas, de uma raiz profunda. E ele então, o espírito continuou explicando. A samambaia é muito bonita, mas se der um vento forte, ela vai sofrer mais. Ela pode até ser arrancada, porque suas raízes são frágeis, não são profundas. Já o bambu não, ele irá sobreviver a todas as intempéries, a todas as lutas, as coisas que acontecerem, ao vento forte, à chuva forte. Ele vai tombar e voltará para o seu lugar, porque ele tem raízes profundas, sólidas, firmes. Assim somos nós. E o rapaz começou, olhando para aquele espírito, ele começou a pensar na sua vida, enquanto o espírito dizia, nós somos como o bambu, nós precisamos criar raízes sólidas, firmes, para quando vierem as dores, as intempéries, nós estarmos resistentes. E as intempéries, nesse caso, são as dificuldades, os problemas familiares, os momentos de aflição, de desânimo, em que a gente pensa em por que está nesse mundo, em o que eu estou fazendo neste mundo. Então, o nosso tema de hoje, religião e religiosidade, tem um pouco a ver com essa história, que é uma história muito bonita e ensina para nós que não devemos desanimar. Nunca. A vida é um dom de Deus. E se Deus nos colocou na Terra nesse momento, é porque nós temos uma função, seja de aprender, de progredir enquanto espíritos eternos, seja de ajudar aqueles que o Senhor colocou próximos a nós, para que possamos conviver. E aí tem a família. A nossa família, a nossa primeira oportunidade para desenvolver o amor ao próximo, desenvolver a caridade, ajudando aqueles que estão conosco ali na caminhada. A família é a célula principal da sociedade. Joana de Ângeles nos ensina isso no seu livro SOS Família, que é um livro maravilhoso. Todos nós deveríamos ter esse livro em nossas casas para lermos, estudarmos com nossas famílias. É um livro que nos traz orientações sobre a vida, sobre a caminhada familiar, sobre os problemas familiares. Então, nós estamos na Terra, nesse momento, porque temos uma função. Deus tem para nós uma programação. E nós espíritas que estudamos e aceitamos a reencarnação, que é um fato, e um dia todos aceitarão e compreenderão, a reencarnação são as idas e vindas ao mundo espiritual. Quando deixamos este mundo, este corpo de carne, que é apenas um envoltório para que a gente possa caminhar sobre a terra, quando deixamos este corpo, nós voltamos à espiritualidade, porque o espírito é eterno. O espírito é o pensamento
alimento, é a luz, é a força que nos faz caminhar sobre a terra, porque é o Espírito que dá a vida ao corpo. Então, quando voltamos à espiritualidade, nós levamos aquilo de bom que fazemos, né? O aprendizado, todo o bem que praticamos, toda a aquisição em conhecimentos, e aí vale lembrar que a gente precisa buscar as boas leituras, né? Para que a gente possa se ilustrar no bem, né? Não buscar leituras que nos tragam aflição, que nos tragam tristeza, né? Ou pensamentos menos dignos. Procurar a leitura saudável. E aí vai a lembrança do Evangelho de nosso Mestre Jesus, quando ele nos ensina a caridade, o amor ao próximo, o amor a Deus, sobretudo, nosso Pai Criador. E então, nós vamos seguindo a nossa caminhada. E essa história vem nos fazer refletir sobre isso. Estamos na Terra com momentos de dor, de dificuldade, mas essas dores estão fazendo com que nós vamos criando raízes. E essas raízes vão nos fortalecendo para quando vierem as dores que são necessárias, pois somos espíritos eternos com uma caminhada grande, longa, de várias vidas que já tivemos, e nessas vidas nós aprendemos muito, mas também erramos muito, fizemos muitas coisas erradas, e hoje a gente tem uma dor, uma aflição, um problema familiar grave, em decorrência desses erros, porque Deus nosso Pai nos permite renascer juntos, para que possamos corrigir esses erros do passado. E aí, as dificuldades que não conseguimos explicar no momento estão explicadas na doutrina espírita, na parte de reencarnação. Por isso, a gente sempre indica, busquem o estudo do Evangelho, que o Evangelho nos explica a mensagem de Jesus, traduz para o nosso entendimento, no momento, a mensagem do Mestre Jesus. E a reencarnação é exatamente essa grande oportunidade de voltarmos juntos com esses irmãos que um dia prejudicamos. Ou, se eles nos prejudicaram, a gente pode voltar com a missão de ajudar a esses irmãos a se corrigirem, a se transformarem. E, por nossa vez, corrigindo nossos erros, pois todos nós, a maioria de nós, tem um passado de erros por ignorância da nossa parte. Então, a oportunidade de corrigir. Por isso nós vemos na família, às vezes um filho é diferente dos outros, é revoltado conosco, não gosta de nós, não consegue conviver conosco. Isso não é por acaso. Se criamos os filhos com o mesmo carinho, com o mesmo desvelo, por que um é diferente? Se às vezes temos um irmão e convivemos na nossa família com os nossos irmãos e nos damos muito bem com um irmão e não conseguimos nos entender com o outro, são os problemas do passado, que a gente não lembra exatamente pelo esquecimento. Quando reencarnamos, esse esquecimento é necessário para vivermos na Terra, mas temos a essência em nós, aquilo fica arquivado no nosso inconsciente. Então, na convivência do dia a dia, vem aquela lembrança longínqua, mas que está ali presente. E a gente, às vezes, não consegue conviver com aquele irmão. A doutrina espírita explica, a resposta está na nossa caminhada, no nosso passado de erros. Porque Deus, nosso Pai, nos criou a todos iguais. Nos criou com o mesmo amor. Ele é nosso Pai poderoso. E por que então um sofre mais do que o outro? Um tem uma deficiência grave, outro não. Uma doença grave, outro não. Um problema familiar grave na família e outro tem a família mais tranquila. Então, a reencarnação, o estudo evangélico dos ensinamentos de Jesus,
E nós vamos ver claramente isso no capítulo 2 do Evangelho, quando Jesus diz: meu reino não é deste mundo. Ele está nos falando exatamente disso. O reino, nosso reino espiritual, o seu reino espiritual, a nossa morada, espíritos eternos que somos. Então, essa história do bambu e da samambaia ilustra isso para nós, né? Aí nos momentos de dor, vamos lembrar, estamos criando raízes para suportarmos as adversidades da vida. Mas quando deixarmos este mundo, tudo da terra ficará. Levaremos apenas o mais importante, que é o aprendizado, que é o ensinamento. E Joana de Ângeles, no livro SOS Família, nos ensina o Evangelho no Lar. E o Evangelho no Lar, ele une a família, ele melhora o ambiente, ele ajuda até a vizinhança. Quando André Luiz diz que eles trazem para o nosso Evangelho no Lar irmãos desencarnados na redondeza, que estejam na redondeza sofrendo, eles trazem para ouvir aquele nosso Evangelho no Lar, que nada mais é do que uma oração, a leitura de um trecho do Evangelho, um comentário, sem debate, mas um comentário entre os participantes do que Jesus quis dizer, quis passar para nós daqueles ensinamentos ali que nós lemos. Depois uma outra oração, se tiver uma página de apoio das muitas que nós recebemos na Casa Espírita, os ensinamentos de Emmanuel e tantos outros irmãos abnegados que estão aí nos ajudando. Se tiver, leia também a página, mas se não, a leitura do Evangelho é suficiente para a nossa caminhada. E depois faz uma outra prece. Uma meia hora, 20 minutos, fazendo isso uma vez por semana, de preferência no mesmo dia e mesmo horário, nós vamos melhorar o nosso ambiente. Então, nós aprendemos com todos esses livros, essas mensagens que nos chegam, essas histórias que trazem um ensinamento, né, muito bom para a nossa caminhada. Nós vamos aprendendo que religião é uma divisão da terra, porque na verdade a religiosidade que a religião nos traz é o que mais importa. Quando nós estamos reunidos na casa espírita, ou cada um nas suas religiões, nas suas igrejas, nos seus templos de estudos, cada um ali estudando os ensinamentos de Jesus, estará tendo a oportunidade de ir implantando dentro de si a religiosidade. Porque a religiosidade é o entendimento dos ensinamentos de Jesus. É a aplicação no nosso dia a dia dos ensinamentos do Mestre Jesus. E Jesus ensina o quê? O amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo como a nós mesmos. Então, quando nós procuramos nos evangelizar, e aí a religião, as casas religiosas, os livros, os estudos nos trazem para que nós possamos ir compreendendo. E essa compreensão vai fazendo com que a gente vá se transformando, com que a gente vá conseguindo aos poucos se libertar desses sentimentos inferiores, que são orgulho, egoísmo, vaidade. O Evangelho, o Livro dos Espíritos, na questão 895, fala para nós, quando Kardec pergunta qual a última barreira a ser vencida por nós, e os espíritos respondem: a do interesse pessoal. E olha a importância do estudo para a gente desenvolver a religiosidade dentro de nós. O interesse pessoal é o nosso apego às coisas da terra. É minha casa, meu filho, minhas coisas, meu dinheiro, meu carro, meu isso, meu aquilo. Nós temos que ir nos desvencilhando disso. Não é deixar de ter amor ao filho, não. Mas é entender que, acima de tudo, ele é filho de Deus. Então, criá-lo
com o amor de mãe e de pai, mas com respeito, porque ele é um cidadão, ele é um espírito com a sua individualidade, respeitando seus gostos, as suas tendências, ir ajudando para ir moldando. Por isso Deus coloca junto de nós esses espíritos, para nós irmos através do amor, da orientação religiosa, do carinho, da instrução, colocando ele para estudar. Tem o estudo da escola que vai instruí-lo para a vida, mas tem o estudo evangélico que vai desenvolver dentro dele o amor a Deus e o amor ao próximo. Então, entender que somos todos filhos de Deus acima de tudo, e o desapego das coisas materiais, no sentido de que compreender que precisamos do necessário para viver. Para que acumular bens se eu posso dividir o excesso? Se eu tenho muito, por que não dividir um pouco com aquele que tem pouco? Né? Nós vemos aí nações muito ricas e outras muito pobres. Por que não ajudar mais? Por que não dividir os recursos com aqueles irmãos? Então, quando a gente entende que o irmão é filho de Deus como nós, a gente ajuda mais, a gente compreende melhor, e aí esse interesse pessoal a gente vai conseguindo vencer. E essa é a última barreira a ser vencida, como os espíritos dizem, exatamente porque é difícil, pois somos espíritos ainda imperfeitos. Então nós buscamos a religião, pois nós sabemos que precisamos ter religião, mas a religiosidade a gente demora um pouco mais, porque entender que eu preciso seguir o ensinamento de Jesus, eu preciso me desvencilhar um pouco mais das coisas materiais, eu preciso ir vencendo aos poucos esse interesse pessoal, no sentido de que se eu tenho uma porção de agasalhos, eu vou doar um pouco para quem está lá na rua passando frio. Então eu vou no meu armário e tiro uma parte daqueles agasalhos e dou. Eu estou vencendo um pouquinho desse interesse pessoal. E isso é a religiosidade que está começando a brotar dentro de nós, como aquele bambu, depois de 5 anos, soltando seus primeiros brotos, mas com as suas raízes bem crescidas, bem aprofundadas, para estar sólido. As coisas da terra não nos dão a solidez necessária, nos dão o sustento do corpo, nos dão o conforto para o corpo, mas elas não são o que mais a gente precisa, porque o que nós mais precisamos é desenvolver essa religiosidade que nos aproximará mais de nosso Pai, de nosso Mestre Jesus, e assim nós iremos crescendo nessa oportunidade bendita de vida na Terra. Então, é preciso que a gente compreenda. E nessa história simples, mas uma história tão profunda, tão importante, nós vamos vendo aí os irmãos que estão trabalhando, tanto trabalho voluntário nós estamos vendo. Graças a Deus, cada vez mais estamos despertando para essa religiosidade que precisa ser desenvolvida. E a gente vê o trabalho voluntário sendo feito. Nós temos o trabalho do CVV, com o número 188, onde aqueles irmãos que se encontram aflitos, desanimados da vida, podem ligar e conversar, ligação gratuita, sigilosa, liga e conversa. E isso ajudará a desabafar a dor que se está sentindo. Busca a leitura do Evangelho, busca refletir sobre o que Jesus ensina, buscar ajudar naquilo que puder, doando um alimento, doando um agasalho. Assim nós estaremos preenchendo o vazio que muitas vezes nos acomete, mas que
a religião nos traz quando ela nos aproxima de Deus através da oração, através do trabalho na caridade, da evangelização que acontece na casa espírita, e nesse momento está sendo online, mas está acontecendo, todas as casas estão aí trabalhando na divulgação do Evangelho de Jesus, nesse trabalho doutrinário de divulgação da doutrina espírita, mas nós entendemos que o estudo evangélico é para desenvolver dentro de nós a religiosidade. Então, por exemplo, ouvir uma palestra ou ir no centro assistir uma palestra, a gente está aprendendo, mas a gente precisa prestar atenção e chegar em casa, meditar, passar o que se aprendeu para aqueles que convivem conosco, buscar os livros, se a gente não pode comprar, buscar as bibliotecas. Nesse momento estamos afastados, mas a gente tem online muita coisa que a gente pode ouvir e aprender. Mas quando passar tudo isso, que voltarmos cada um para a sua religião, busca ler, busca refletir, aí sim nós vamos estar tirando da letra a religiosidade. Estudar sobre os ensinamentos de Jesus, mas tirando dali o que Jesus quis nos dizer, o que Jesus quis nos passar. E aí nós estaremos desenvolvendo essa religiosidade que ficará dentro de nós, que é a proximidade com o nosso Pai, que é o entendimento de que somos todos iguais, todos filhos de Deus. Então, que busquemos o Evangelho de Jesus acima de tudo. Temos os livros de apoio, temos as histórias como essa que eu acabei de contar, temos muitas lições aí nos orientando, mas temos que ter o Evangelho de Jesus acima de tudo, junto conosco, fazendo o Evangelho no lar, com as nossas crianças. Se algum não quiser participar, deixa sentadinho, quietinho, que ele estará recebendo também. Mas estudar ali o Evangelho de Jesus, orando, agradecendo sempre, nós estaremos cada vez mais, através do estudo religioso, desenvolvendo a religiosidade que nos aproxima cada vez mais de nosso Pai. Então, que aproveitemos todas as oportunidades, que consigamos com fé, com oração, passar por esses momentos difíceis, mas que são necessários ao nosso crescimento espiritual, porque nós crescemos muito mais nos momentos de dor do que nos momentos de alegria. Então, que possamos brevemente estarmos reunidos nas nossas casas religiosas, estudando os ensinamentos de nosso Mestre Jesus, orando a Deus nosso Pai, agradecendo sempre e vivendo com alegria, ajudando uns aos outros, nós estaremos desenvolvendo em nós a religiosidade que ficará para sempre conosco, nos ajudando no crescimento espiritual, espíritos eternos que somos. Então, muito obrigada a todos pela atenção, pelo carinho, e que fiquemos com Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, com fé, com confiança de que tudo passará, de toda essa situação difícil passará, e que nos reuniremos novamente com nossas famílias, com nossos amigos, na nossa casa religiosa, com força, com confiança, crescendo a cada dia, com cada oportunidade que Deus nosso Pai nos envia. Muito obrigada a todos e fiquemos com Deus. Boa noite a todos, meus irmãos. Vamos nesse momento fechar nossos olhos e levar nossos pensamentos ao nosso bondoso Pai Deus e ao nosso Mestre Irmão Jesus para agradecer esta bendita oportunidade de estarmos aqui nesta noite aprendendo
e que Jesus, Mestre amigo, espiritualidade amiga, possa estar amparando a todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados que estão passando por qualquer dificuldade neste momento. E que Jesus e nosso bondoso Pai Deus estejam com todos. Que assim seja. Graças a Deus. Ao final desta reunião, agradecemos a Jesus, nosso Mestre, a Deus, nosso Pai, pela permissão que nos foi dada para fazer esta reunião. Agradecemos a nossa irmã Lúcia e ao nosso irmão Wagner pelas músicas, ao nosso irmão Mateus pela leitura da página de preparação, a nossa irmã Rosângela pela prece inicial, a nossa irmã Regina pelo estudo que nos trouxe, a nossa irmã Penha pela prece final. Que todos nós possamos ter um bom final de semana e nos encontraremos aqui na próxima sexta-feira. Anjos de Beto Melo. Qual de nós não tem nenhum defeito? Qual de nós não tem uma virtude? Precisamos só achar um jeito de suavizar o lado rude. Vamos ajudar-nos mutuamente e somar as nossas qualidades para fazer um mundo diferente e tirar a força da maldade. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar, e assim será. A felicidade só começa quando cessam as desigualdades, quando todos compartilham sonhos e não usam mal a liberdade. O mestre falou ser de perfeito e nos ensinou essa lição, que somente o amor será eterno. Nele está a nossa salvação. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar